Olha, eu falava aqui das falas do presidente Lula, pois é, então agora nós vamos trazer algumas delas e vamos aqui discuti-las, né? Porque hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu uma entrevista à Rádio CBN e entre várias nós separamos aqui alguns trechos. Então nós vamos começar aqui exibindo uma em que ele fala do comportamento do Banco Central, que define a taxa básica de juros da economia brasileira e é a única coisa desajustada que existe no Brasil neste momento. Vamos acompanhar o que ele disse. Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante. É o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político, e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país. Porque não tem explicação a taxa de juros do jeito que está. Bom, e nessa fala também, ele disse ali, fez uma crítica muito aberta ao presidente Roberto Campos Neto, que participou de um jantar em São Paulo, oferecido pelo governador do estado, né, que poderá ser um candidato à presidência da República. A gente não sabe ainda, né, se o presidente hoje irá para a reeleição, enfim. Mas essas e outras falas nós vamos agora discutir com o cientista político Rafael Cortes, que já está com a gente. Rafael, como é que você vai? Tudo bem? Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a Band News TV. Prazer estar conversando nessa conjuntura tão particular aí que a gente está vivendo. Pois é, o presidente falou que um dos únicos problemas são os juros que são imputados aí pelo Banco Central, né? Inclusive fez essa crítica aí que eu falei a respeito da ida, ou da vinda, né, que a gente está em São Paulo, da ida do presidente do Banco Central a um jantar oferecido pelo governador do estado, né? E ele disse ali, entre outras palavras, de que isso me lembrava muito o Sérgio Moro, né, que depois virou ministro, né? Qual seria a intenção do Roberto Campos Neto, de um banco independente, enfim. É o único problema que o Brasil enfrenta hoje, os juros do Banco Central? Não é o único problema, pensando evidentemente aqui nas discussões relativas à agenda econômica. A política monetária, na verdade, ela é uma resposta a uma série de outras questões que envolvem fiscal, que envolvem taxa de câmbio, atividade, enfim. A política monetária é, na verdade, um instrumento para se controlar a inflação em meio à conjuntura que pode ser mais ou menos adversa. Parece mais que é uma fala, nesse momento, para tentar tirar um pouco de responsabilidade, né, no momento de percepção de, não sei se crise é o termo, mas uma situação, pelo menos, muito delicada em relação às expectativas econômicas e que, na verdade, retrata uma postura que o presidente já tinha tido em outros momentos relativas à questão do Banco Central, em particular o presidente Roberto Campos Neto. Eu acho que aqui, Nelson, a gente tem que separar duas questões, né? Uma envolvida institucional, que é a relação do Banco Central, como ele define a política monetária, e a outra, a relação das pessoas. No caso, presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Não tem a menor dúvida disso, né? São coisas completamente diferentes, mas que, de certa forma, na última reunião do Copom, o presidente Roberto Campos Neto deu a intenção dele dizendo que não vê mais espaço para uma diminuição dos juros, né? Aí, obviamente, é uma avaliação de um especialista, entendo eu, e não necessariamente da pessoa ali, Roberto Campos Neto, né? Acho que ele está falando como formulador de política monetária. Enfim, cada declaração, não só do presidente do BC, mas dos demais diretores, essas declarações públicas, elas servem para operacionalizar o chamado regime de metas de inflação, que é um regime que funciona, grosso modo, com a capacidade da autoridade monetária de organizar as expectativas inflacionárias, ou seja, os agentes econômicos eles precisam crer que o Banco Central vai agir para combater a inflação, porque senão dá aquele fenômeno da espiral inflacionária, né? Todo mundo acha que vai ter inflação, todo mundo vai ajustando o preço do bem que comercializa e aí a profecia se autocumpre. O
que eu acho que é importante, Nelson, a gente fazer uma separação, então, entre as questões relativas à política monetária, as decisões de política monetária, e essa questão mais política que acabou ganhando corpo, não só pelas falas do presidente, mas também pelo próprio comportamento do Roberto Campos. Rafael, a gente separou mais um trecho aqui. Eu lembro que na OIT nós mostramos aqui o pronunciamento do nosso presidente da República na OIT, e ele disse a respeito dos bilionários do mundo, né, que deveriam ser taxados, fortemente taxados, para ajudar que a pobreza fosse diminuída em boa parte do planeta. Enfim, e ontem, depois de uma reunião com a equipe econômica, ele também disse uma frase lá a respeito do apoderamento do orçamento pelos mais ricos. Ele falou hoje nessa entrevista. Vamos acompanhar. As mesmas pessoas que reclamam de que tem gasto exagerado, e nós estamos investigando se tem gasto exagerado em alguns programas sociais, se tem abuso, se tem gente que está recebendo e que não deveria estar recebendo, tudo isso está sendo estudado para que a gente possa apresentar uma proposta no dia 22, daqui uns 22 dias, para o Congresso Nacional. Mas o que me deixa preocupado é que as mesmas pessoas que falam de que é preciso parar de gastar, são as pessoas que têm 546 bilhões de reais de isenção, desoneração de folha de pagamento, isenção fiscal, ou seja, são os ricos que se apoderam de uma parte do orçamento do país. E eles se queixam daquilo que você está gastando com o povo pobre. E aí, Rafa? É a luta orçamentária. Eu acho que nesse ponto o presidente traz contribuições importantes para o debate público, porque a gente precisa, como nação, definir melhor a alocação orçamentária, né? A gente está produzindo basicamente déficit primário, ou seja, a gente está gastando mais do que a gente tem, isso há um bom tempo. Isso tem implicação para a curva de juros, para crescimento econômico, etc, etc. Então, o fato é que hoje a estrutura de gastos é maior do que a estrutura das receitas. E uma parte da explicação tem a ver com esse ponto que o presidente Lula traz na sua fala, né? Existem um valor exorbitante, muito alto, de isenções tributárias, ou seja, de isenções de receitas que poderiam estar ajudando a financiar esse gasto. Então, como sociedade, isso vai estar previsto, vai estar materializado, nas discussões sobre orçamento, etc, etc. A gente tem que definir quando a gente vai gastar. E aí, como o Brasil, um país de desigualdade social, desigualdade econômica muito elevada, essas desigualdades acabam batendo na questão política, na construção do orçamento. Então, é a chamada captura do orçamento, né? Grupos mais poderosos têm maior oportunidade de encontrar esses espaços orçamentários e aí ajudando também a entender por que déficit primário tão sistemático como o Brasil tem produzido. Mas aí não entra, a gente entra numa discussão de um alinhamento político, tentar buscar essa ajuda, né? Porque a gente está vendo a reforma tributária que deu uma emperrada, até que foi rápida num certo ponto, depois deu uma emperrada, deu uma encaminhada e agora voltou a emperrar, porque exatamente, eu acho que esses grandes conglomerados, né, cada um vai puxar o interesse para si e tentar, de certa forma, tirar proveito disso, né? Mas nessa situação, o presidente tem sido hábil em fazer a política que ele sempre soube fazer como poucos? Olha, o governo enfrenta, Nelson, dificuldades no campo político, né, para conseguir responder não só essa questão orçamentária e outras tantas que a sociedade tem debatido. Vocês, antes da nossa entrada, estavam discutindo a questão do chamado do PL do aborto, enfim, tem um monte de legislação aí que está sendo discutida e o governo com dificuldade de orientar posicionamentos mais claros, seja no debate econômico, seja em outras esferas. Então, parte disso tem a ver com o problema de liderança do presidente de conseguir, de fato, construir uma coalizão de governo que haja de forma unida, tanto na Câmara quanto no Senado. As evidências estão mostrando que a coalizão de governo ela é dividida. Então, em algum momento, eu imagino que o presidente vai precisar pensar numa reforma ministerial, enfim,
fazer um reposicionamento político do seu mandato, até para conseguir superar essas divisões internas que são cada vez mais crescentes e a gente tem assistido a todo momento. Ou seja, a gente tem esse problema estrutural de contas públicas, mas também tem uma questão interna ao governo, o que ele realmente quer apresentar para a sociedade como projeto político. A sua coalizão no legislativo parece não representar o que é esse projeto político, porque ela é basicamente vota dividida numa série de temas, e temas cada vez mais importantes. Baseado nessas condições que nós aqui colocamos, o presidente falou a respeito da possibilidade de uma reeleição quando ele já estaria com 80 anos. Vamos acompanhar. Eu primeiro não quero discutir reeleição e eleição em 2026, porque eu tenho apenas 1 ano e 7 meses de mandato. Eu quero cumprir aquilo que eu prometi ao povo brasileiro. Quando chegar o momento de discutir, tem muita gente boa para ser candidato, eu não preciso ser candidato. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Se for necessário ser candidato, para evitar que os trogloditas que governarem esse país voltem a governar, pode ficar certo que os meus 80 anos virará em 40 e eu poderei ser candidato. Mas não é a primeira hipótese, nós vamos ter que pensar muito. Eu sei que eu vou estar com 80 anos, eu tenho que medir qual é meu estado de saúde, qual é a minha resistência física, porque eu quero ter responsabilidade com o Brasil. Mas não vou permitir que esse país volte a ser governado por um fascista. Não vou permitir que esse país volte a ser governado por um negacionista, como nós já tivemos. Esse país precisa de muita verdade para se transformar um país maravilhoso. E aí, Rafa? Há muita coisa nessa fala, né? Vamos começar pelo final. Vou pedir licença e fazer uma inversão. Aqui, o final da fala mostra uma aposta na polarização, né? Na ideia de se colocar como um líder para se contrapor não foi explícito, mas veladamente ao bolsonarismo, né? Então, isso como a base para unificar uma coalizão político-partidária, pensando lá em 2026 como o principal argumento para referendar e justificar o porquê de mais uma candidatura por parte do presidente Lula. Não anunciar agora e não explicitar essa intenção, né, fazer esses condicionais, postergar a discussão para a reeleição, é uma estratégia racional para, entre aspas, não encurtar o seu mandato, porque vai ser cada vez mais desafiador. A gente conversava há pouco sobre os dilemas de unir essa coalizão política, e uma parte disso tem a ver com o jogo eleitoral. Então, imaginar que a discussão eleitoral já vai entrar na pauta, isso vai dificultar ainda mais os partidos a permanecerem unidos, porque a coalizão de governo ela é ampla, tem partido de diferentes ideologias e tem partido querendo apoiar eventualmente a oposição. Então, com isso, postergando essa discussão, o presidente Lula tenta dar um fôlego maior ao seu mandato, já num ano que vai ser difícil, é um ano de eleição municipal, é um ano de disputas de sucessão na Câmara e no Senado. Então, o presidente tem que tentar dar alguma unidade ao mandato. De novo, ajuda, mas essa unidade não vai vir se o governo, de fato, não reformular a sua composição ministerial e apresentar qual é o projeto que vai garantir, que vai dar recheio aos 2 anos da metade final do mandato atual. Isso ainda falta, porque a gente vê o governo, em algumas áreas, meio que batendo cabeça, ou seja, vai fazer ajuste fiscal pela receita, pela despesa, como é que vai ser a agenda ambiental, como é que vai ser a agenda de gasto social, entre outros pontos que estão batendo aí na nossa porta. Rafa, um abraço para você, obrigado mais uma vez, hein? Abraço, Nelson, abraço a todo mundo que está ouvindo o Band News, sempre um prazer conversar com vocês. Nós também, muito grande, até já.